a gente não está falando de ser algo exclusivo dessas cidades. A gente até costuma ouvir até mais falar sobre cidades europeias que costumam, inclusive, oferecer casas a €1 para quem quer mudar para aquela cidade, diversos outros benefícios. Mas é raro você ouvir um tipo de programa como esse aqui nos Estados Unidos. E é bastante curioso saber que existem, sim, de fato, cidades que oferecem esse tipo de benefício. E é interessante também, eu acho que a gente poderia até começar por aí, observar que os Estados Unidos têm uma concentração muito grande populacional, principalmente na costa leste, né? Ou seja, que vai desde aqui da Flórida até o Maine, mas principalmente concentrada entre a Flórida e Nova York, e também na Califórnia, já na costa oeste. O centro do país é bem pouco povoado se a gente compara com toda a população concentrada nessas localidades. Por que houve essa concentração tão grande? Como que aconteceu essa migração para o interior? Davi, historicamente, começamos das 13 colônias. A costa leste, na realidade, foi desde praticamente do descobrimento da América, foi quando o reino da Inglaterra tomou posse do que hoje é a costa leste, na realidade, com exceção da Flórida, que obviamente veio se incorporar aos Estados Unidos depois da independência. Mas as 13 colônias são justamente essa que você acabou de falar, quer dizer, da Georgia até Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, e essas 13 colônias foram responsáveis pelas riquezas, né, da colônia americana para o reino da Inglaterra. E é natural que houvesse uma concentração muito forte, não só de habitantes, nas principais cidades, tipo Savannah, Georgia, todos os portos, Delaware, New York, Massachusetts, onde existiam quase sempre, uma curiosidade, inclusive, para quem estiver viajando, essas cidades todas têm um ponto em comum. Tem grandes rios que desaguam no mar justamente ali em frente, porque era essencialmente agrícola, né, no tempo de tabaco, de algodão, de arroz e, obviamente, o tempo todo da escravidão, que também, principalmente na Georgia, nas Carolinas, North and South. Então, quer dizer, o movimento histórico principal é que as 13 colônias não passavam das montanhas Apalaches. Foi somente depois de 1776 que começa, então, o movimento para o oeste dos Appalachians, já dos americanos livres do Império Britânico, que foram conquistar o oeste. Então, quer dizer, existe, obviamente, uma preferência e o centro do comando sempre ficou mais no leste e mandava as pessoas interessadas em buscar riqueza para o oeste. Essa é a principal razão dessa concentração que se mantém até hoje. E a Califórnia, que era, obviamente, do Império Espanhol, e depois ficou com o México, e depois foi tomada pelos Estados Unidos da América, depois da Revolução. Texas também pertencia ao México, que também tem a grande Batalha do Álamo. E todo esse meio agrícola dos Estados Unidos ficou, até hoje, de uma baixa concentração demográfica. Acho que a gente vai falar ainda mais, Davi, sobre os movimentos que aconteceram, importantes de estrangeiros, basicamente europeus, que trouxeram todo o desenvolvimento para o grande centro americano. Exatamente, esse é um ponto interessante, né? Porque se tudo ficava concentrado nas costas, qual que era a motivação para que essas pessoas que já estavam bem consolidadas, com patrimônio construído na costa, fossem para o interior? Para aquela época não era um movimento tão simples de se fazer, gastava-se muito dinheiro para poder fazer essa exploração e tinha pouquíssima atratividade. Como que os Estados Unidos resolveu esse problema, incentivando essa ida para o interior? Tem um momento também, até uma lei que foi colocada, que chama o Homestead Act, de 1862, que oferecia grandes parcelas de terra para quem se arriscasse e fosse buscar essa terra. Então a gente vê isso retratado muito em filmes, inclusive, obviamente, permitiam que você ocupasse terras que tivessem junto com os indígenas, tem todos os filmes de Far West que foram muito bem retratados, mas também tem movimentos muito importantes. Por exemplo, eu vou citar um que, por volta nos anos de 1874 até 1884, um grupo muito especial de religiosos, que são os menonitas, que são de origem alemã, que estavam servindo a Catarina da Prússia, onde hoje é a Ucrânia e era o Império Russo dos czares, eles começaram a ser também perseguidos naquela região e aceitaram vir para os Estados Unidos, esse grupo de quase 20 mil pessoas dessa religião, e eles se instalaram em Kansas porque eles eram essencialmente agricultores, e particularmente eles cultivavam o trigo, as suas várias espécies de trigo. Eles foram responsáveis para vir por Kansas. Os emissários vieram antes, como acontece inclusive em várias outras ex-colônias, como no Brasil também, como também em vários países da América Latina. Vieram esses representantes, os menonitas, escolheram as terras, pegaram e foram responsáveis, talvez pela maior evolução agrícola daquela época que os Estados Unidos
Unidos se transformou o maior produtor de trigo, porque com a qualidade agronômica que eles tinham, eles desenvolveram uma espécie que se adaptou muito bem, que se chamava Turkey Red, uma espécie de trigo que se adaptou muito bem nas planícies de Kansas e explodiu. Na realidade, chegou a ser chamado Kansas como the bread basket of the world, ou seja, o cesto de pães, o celeiro do mundo. Então, uma contribuição assim para os Estados Unidos fantástica, que eram todos imigrantes, que foram aceitados por isso. E existe também muitas outras colônias, por exemplo, no centro-norte dos Estados Unidos, tem muita gente que vem da Suécia, Idaho, tem muitos pessoal de origem sueca, em Wisconsin também outras levas de alemães, e assim vai. Não podemos esquecer também, Davi, que uma das razões que Califórnia foi o destino de muita gente é porque teve o grande Gold Rush, as minas de ouro na região de São Francisco, que também proporcionaram grandes fortunas do leste, como Vanderbilt, por exemplo, de construir as estradas de ferro para poder justamente levar as pessoas que queriam explorar o ouro naquela região. Então, é um cenário muito interessante na evolução desse grande país, na interiorização desse grande país que é os Estados Unidos.